Procurando o Sentido da Vida com Gumball. O Incrível Mundo de Gumball. Do canal Hamlet ARL. ARL? ARL. O que significa ARL? ARL. Qual o sentido da vida? Essa é a questão que assola a humanidade há milênios. As pessoas tentam responder ela de Não tem. Eu não sei também. várias formas, mas eu tenho minha própria conclusão sobre esse tópico, e se você assistir os outros vídeos aqui desse canal, você já imagina qual é a minha resposta. Hoje eu vou tentar explicar o meu ponto de vista com a ajuda do Gumball no episódio A Questão, um episódio que eles estão justamente procurando o sentido da vida deles e o propósito da humanidade. O episódio começa com as crianças reclamando do cereal, falando que o novo era muito ruim, que preferiam o antigo, que era mais adocicado. Por favor, senhora mamãe, esse cereal é tão sem graça que se fosse um filme seria dinamarquês. Xenofobia. Depois eles manipulam a mãe deles pra pegar o cereal que ia jogar no lixo, e pra sentir mais o açúcar eles comem o cereal pelo olho, ok? Não faz nenhum sentido, mas isso aí. Eles entram em uma brisa muito louca de açúcar. Eles começam a questionar quem inventou o cereal, e a partir disso eles começam a refletir sobre quem inventa um monte de coisa e por quê. Até que eles se questionaram o que eles próprios iriam inventar, e o Gumball pergunta: o que vamos inventar? Não sei. Importa se fizermos algo da vida? Acho que não. Nós fomos. Eles não fazem nada nunca. Eles vivem pra quê? Qual o sentido da nossa vida? E quando começam a se questionar do sentido da vida dos pombos, eles questionam o próprio sentido da vida deles. O Darwin pergunta: quem poderia responder essa questão? E você tem um ótimo ponto, Darwin. Quem poderia responder essa questão? Talvez as religiões, as filosofias, talvez até o seu cachorro. Esperem! Eu tenho uma resposta! Ou esse doido aí. Depois eles vão até o Larry e perguntam qual o sentido da vida dele. Ele responde que é o trabalho e entra em colapso ao perceber que tem uma rotina e que o sentido da vida dele é um pouco superficial demais e que ele tá gastando a vida dele em ser caixa de supermercado. É. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar, trabalho o dia todo, vou pra casa, vou dormir. Eu levanto, tomo banho, venho trabalhar. Meu Deus. Então ele começa a fazer um monte de loucura, ele beija todo mundo, rouba um carro, começa a nadar no oceano. É incrível, quando eu era mais novo e me questionava sobre o sentido da vida, eu me sentia igual ao Larry. Eu ia pra escola, dormia quando chegava em casa e ia pra escola de novo. Até que eu me senti igual ele, ficando cada vez mais distante. E eu vi o mundo como se ele estivesse submerso, como se eu estivesse dentro de um aquário, igual o que ele fez. Foi ficando cada vez mais distante no universo. Depois eles perguntam pra esse balão qual o sentido da vida e ele responde que o sentido é você fazer bondade, que ajudando o próximo vai te ajudar também e o mundo vai ficar um pouco melhor. Sabe, eu acho que o sentido da vida é ser bom para os outros, porque se você ajuda alguém, um dia ele pode ajudar outra pessoa. Até que chegam esses dois caras que quebraram todas as coisas dele. E essa cena é muito especial, porque pra mim ela mostra que não adianta o quanto você tenta ser bom com o próximo. Se eles não estiverem com a boa vontade pra receber essa bondade e espalhar, não vai adiantar nada. O mundo não vai mudar só porque você é bonzinho. Logo depois disso, Gumball solta uma frase muito boa. É por isso que eu não sou bonzinho com vocês, sabe? Por favor, um pouco de caridade. Me ajudem. Caridade começa em casa. Isso pra mim representa a essência da fala da bondade. É como se a bondade devesse começar com nós mesmos. Porque se tentarmos agradar todo mundo, não vai dar certo. Então é melhor se agradar primeiro. E tipo, quem é você pra achar que o que você faz é bom, tá ligado? Se você não desconfia das suas próprias boas ações por um só segundo, quem é você? Depois eles perguntam Bacana. ações por um só segundo? Quem é você? Depois eles perguntam pra mãe qual o sentido da vida e ela responde que é destruir os inimigos. Destruir os inimigos, vamos aos seus pés e ouvir os lamentos sofridos de suas mulheres. Ou ter uma família é quase a mesma coisa. Isso pra mim é a representação do sentido mais idiota que alguém pode dar pra vida. É o que muitos países fazem em tempos de guerra, dá aquela sensação de que as pessoas estão lutando por algo maior contra o inimigo, mas na real eles só estão se destruindo à toa. É bem comum ver hoje em dia várias pessoas com esse sentido, enxergando o inimigo em todos os lugares, como se essa pessoa fosse um tipo de heroína. Tipo uma parcela dos brasileiros hoje em dia lutando contra o comunismo como se fosse algo real, eles só criaram um inimigo pra ter algum propósito. Depois eles perguntam pro pai e ele simplesmente responde que o sentido da vida dele é a busca pelo prazer. Sinceramente, eu acho que a busca pelo prazer físico é um sentido válido, mas dá pra gente ir muito além disso. Então eles perguntam pra irmã e ela responde que é o conhecimento. Se tornar capaz de aprender tudo é o
sentido da vida. Mas o Gumball e o Darwin começam a fazer um monte de perguntas inúteis, como... Você prefere beijar um cachorro ou comer baba de bebê? Ou você prefere ter mãos de pé ou pés de Por mão? quanto tempo alguém sobrevive comendo apenas cabelo? E aí ela decide que não quer aprender tudo e que ela prefere ficar na ignorância. E essa próxima parte é uma das minhas favoritas do episódio, onde eles perguntam pra natureza e a natureza responde que o sentido da vida é comer ou ser comido, enquanto vários deles são comidos. Na vida todo mundo tem o seu papel. Eu sei que isso pode parecer cruel. A regra é simples e faz sentido, porque na vida é comer ou ser comido. Isso aqui era basicamente o nosso sentido há alguns milhares de anos atrás. Em seguida, eles vão pra um cemitério e perguntam pra um morto. Ele responde que o sentido da vida é viver plenamente, porque ele só tinha 18 anos quando morreu pulando de um avião. E ele faz o seguinte questionamento: Pensa comigo, você preferiria viver ao máximo por 70 segundos ou viver uma vida chata por 70 anos? Viver intensamente por 70 segundos ou uma vida chata por 70 anos? E eu não sei o que responderia pra essa questão, acho que qualquer que seja a minha resposta eu iria me arrepender depois. Esse é o tipo de coisa que você se arrepende em qualquer opção. É tipo aquele filósofo que diz: case-se e você se arrependerá, não case-se e você se arrependerá. No final, você vai se arrepender de tudo, então faz qualquer coisa. Aí vem esse professor de educação física, eu acho, e diz que o sentido da vida é se encontrar. Mas pra isso eu deixo uma questão: o que acontece depois que você se encontra? E agora vem uma das partes mais impressionantes e existencialistas que essa animação pode nos prover. Quando o Gumball pergunta pro universo qual o sentido da vida, e o universo simplesmente fala: cara, você é uma formiga pra mim, você não é importante, sua vida é insignificante na perspectiva cósmica. Perto de Netuno, a Terra é um grão, e existem milhares de outros planetas infinitamente maiores que isso. Tem um verso na música que eles cantam e eu acho muito legal. Você acha que tem um problema por ser magro ou gordinho? Lembre que na visão geral sua vida é um pozinho. Então, mano, para de se importar com isso. Só vamos. Essa canção é tão boa que me lembra o episódio de Rick and Morty, onde o Morty, depois de roubar a realidade de outro Morty, diz que a vida não tem sentido e nada importa de verdade. Ninguém existe com propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todo mundo vai morrer. Vem assistir TV. E sinceramente, essa é a visão que eu compartilho sobre o assunto. Vamos assistir anime, galera. É isso. Vem Eu também. participar da live. É assim, ó, o niilismo extremo, que é você falar, nada importa, então nada importa. Eu acho que se você só joga esse nada importa porque nada importa, se você desconsidera, se você for uma pessoa que não tem sentimentos. Porque nós temos sentimentos. Sim. Então, olha, nada importa, mas eu sinto. Caralho! Isso daí, eu nunca vi um filósofo falar. Anota aí, hein? Caralho, ó, Platão falou, pensou logo existo. Eu falei, nada importa, mas eu sinto. E já que eu sinto, isso importa. Deu pra entender? Deu pra entender. Então, assim, nada importa, é verdade. Em termos cósmicos, tanto faz. Eu sou um pó. Mas já que eu sinto esse pozinho meu que é a vida, o que eu faço com ele? O que eu faço com minhas relações entre as pessoas? O que eu faço com a relação que a gente tem com a Nami? O que eu vou fazer com a relação... Entendeu? Então, assim, eu acho isso. Qual o sentido da vida? Nenhum. Eu tava conversando com o Henrique. Se houver a reencarnação de Platão. Cara, mas eu tava conversando com o Henrique, lembra quando ele veio aqui? Eu buguei ele. A gente tava falando sobre Deus e aliens, né? Que é duas coisas. E eu falei assim, ó, mas e se Deus não for consciente? E ele falou assim, como assim? Eu falei, Deus pode ser vivo, mas ele pode não ser consciente. Ele pode ter criado as coisas por um impulso, não porque ele necessariamente queria. E aí ele ficou... Não. Aí a gente falou de alienígena de novo. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? O sentido da vida é o sub. Entendeu? Exatamente. Eita, é verdade. Pode dar um Exatamente. subdinheiro aqui pra live. Exatamente. Olha o sentido que a gente isso. consegue dar. Mas o que eu queria dizer com isso é que não tem como a gente descobrir nada. Então, já que é o que eu falei, não tem sentido. A gente precisa tentar, dia após dia, criar esses sentidos. O ser humano ele é ótimo em criar sentidos. E eu acho que a gente tem que se apegar no nosso lado sentimental para tentar entender o que a gente vai ser na vida. Quem a gente quer ser, o que a gente quer melhorar, aonde a gente quer chegar. O que dita isso? As nossas relações com quem a gente ama. Que homem gostoso. Oxi! Vira. Cara, Vamos de ver o negócio, sério. Vira aqui. não, caraca, que é isso, velho? Que é isso?
E no final do episódio também, onde eles encontram essa moça que diz que a busca pelo sentido dá sentido à vida. E também que o que importa é agora e não o destino. Afinal, o destino pra todo mundo não é ser rico, famoso, mas é a morte. A morte é o fim. E o único destino que a gente sabe que existe. A questão é que talvez não tenha sentido. Talvez a gente não tenha sido criado por propósito nenhum. Talvez não tenha nenhum pós-vida, talvez não haja criador. E talvez, só talvez a gente só seja um grupo de sencientes se achando sortudos por estarem vivendo em uma bola flutuante com outras bolas flutuantes ao nosso redor. Podemos ser apenas filhos do acaso. As pessoas buscam sentido na vida como se isso fosse resolver alguma coisa. E é muito bom ter um propósito. Mas isso não me parece ser intrinsecamente necessário. E por mais que eu não veja sentido em nada, ainda assim é belo de se experimentar isso aqui. Os seres humanos fazem milagres todos os dias. A gente entende melhor o universo através da matemática, a gente nos entende melhor através da filosofia e a gente criou magia com tudo isso. A tecnologia. Alguns de nós fazem um pedaço de ferro gigante flutuar no ar usando todas as forças da natureza a nosso favor. A gente diariamente consegue enviar mensagens pelo ar como se isso não fosse nada demais. A verdade é que não precisamos de um sentido. Nada importa de verdade e a sua existência dura menos de 100 anos. Esse bolo merece um like. Mereceu. Já tá dado. Já dei. É isso. Perfeito. Show. Qual é o sentido da vida pra você? 42.